Fala projetista, tudo certo? Nesse vídeo você vai ver um passo a passo prático do que precisa e como de fato é o projeto técnico. E nunca mais vai viver o dilema, só faço PTS porque não sei nada do projeto técnico. E se você tiver dúvidas como o que precisa em um projeto técnico, se só é projeto técnico se der hidrantes, quais medidas são necessárias, fique tranquilo porque responderei todas nesse vídeo e você não terá mais dúvidas sobre como é o projeto técnico e o que ele precisa. Bem, eu quero que esse vídeo seja um vídeo bem simples para você perder o medo de uma vez por todas do projeto de combate a incêndio e quero te mostrar o que tem dentro de um projeto aprovado. Então eu deixei aberto aqui uma pasta com um projeto que eu quero mostrar para vocês. Eu vou falar o que é cada um desses arquivos e, se possível, eu vou abrir para você ver, tá? Mas antes de abrir, eu quero te falar o seguinte: estes aqui são os documentos solicitados para o projeto técnico aqui da minha região, aqui do meu estado. Claramente você precisará entender quais são os documentos solicitados em sua região, tá? Mas eu posso te falar com certeza que não diferem tanto assim um do outro. Bem, mas onde saber quais são os documentos para dar entrada no projeto técnico? Para isso, eu separei a instrução técnica do meu estado que fala isso. Então eu estou abrindo aqui a instrução técnica 01, que é de procedimentos administrativos. Eu já sei onde essa informação tá bem? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar Ctrl F, inclusive eu já até digitei aqui, ó. E vou digitar projeto técnico, é o que você deveria digitar aí, né? Então você entrou no site do seu corpo de bombeiros, você abriu a instrução técnica de procedimentos administrativos, ou a instrução, ou a normativa, ou a norma, qualquer que seja o nome, tá? Você vai abrir ela e ela vai te falar quais são os detalhes, né? Quais são o passo a passo para você dar entrada no projeto. Enfim, eu digitei aqui projeto técnico, vou apertar Enter aqui, ó, e eu caí aqui, ó, formas de apresentação. Nesse caso aqui, da Bahia, e o que acontece em todos os estados, tá? Existem essas quatro opções, o projeto técnico, o projeto técnico simplificado, o para instalação e ocupação temporária, o para ocupação temporária e edificação permanente, né? No nosso caso, a gente vai saber o que é o projeto técnico, né? Mas no seu estado você vai ter todas as opções. Então, logo aqui no 5.1 já me fala características da edificação em áreas de risco, tá? Então, eu já vou descer aqui para onde fala da composição. E fala o seguinte, ó, o projeto técnico deve ser composto pelos seguintes documentos: cartão de identificação, que é o anexo A pasta do projeto técnico, um formulário de segurança contra incêndio do projeto técnico, que é o anexo B, a procuração do proprietário quando este transferir seu poder de signatário, anotação de responsabilidade, que é a ART ou RRT, documentos complementares quando necessário, implantação quando houver mais de uma edificação em área de risco dentro do mesmo lote ou conjunto de edificações, estrutura em área de risco, desenhos gráficos contendo plantas baixas, corte, fachada, situação e localização, memorial descritivo rubricado pelo responsável técnico em todas as páginas. Então é exatamente isso que você vai ver aqui nessa pasta minha, tá? Então qual que é o primeiro documento aqui? Esse documento aqui, na verdade, ele não deveria estar aqui, né? Eu só dei entrada com esses documentos aqui. Esse documento, com exceção do memorial, tá? Então só dei entrada com esses documentos aqui, ó. Com exceção dos dois. O atestado de conformidade é o documento que prova que esse projeto aqui está aprovado, tá? Então, bem, eu coloquei na pasta depois do projeto aprovado. Enfim, então aqui tem o anexo A, tem o anexo B, quais são o anexo A e o anexo B? É o cartão de identificação e é o formulário de segurança contra incêndio, tá? Eu não vou abrir aqui porque está com as informações do cliente, tá? O anexo I aqui é um documento onde eu fiz a resposta das notificações, tá? Nesse caso aqui, existem pessoas que só abrem uma página em branco do Word e saem escrevendo a notificação. Não está errado, o Corpo de Bombeiros aceita. Depende, de novo, da forma como você deve responder em seu estado. O anexo M é um termo de responsabilidade que garante que as portas da edificação lá do projeto vão continuar abertas durante todo o decorrer do dia, né? O DAI de comprovante aqui é meu imposto, né? Então é o comprovante de pagamento do imposto, que é a taxa de análise do projeto. Esse aqui é o imposto, né? No caso, é o próprio boleto. Notificação do projeto são as notificações que eu recebi do Corpo de Bombeiros para dar entrada, né? Então eu recebi a notificação, respondi elas e o projeto foi aprovado. Esse projeto não foi um projeto aprovado de primeira, então, né? É o que está dizendo aqui. PPI aqui, ó, eu tenho 5 pranchas do projeto de incêndio.
Eu normalmente coloco essa nomenclatura, tá, de PPI aqui. Lá no meu curso mesmo eu só chamo de PPI, chama Projeto de Prevenção a Incêndio. Isso porque existem várias nomenclaturas no Brasil, como por exemplo, Projeto de Combate e Segurança contra Incêndio. E é basicamente a mesma coisa, PSCIP, por exemplo, Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico. PPCIP, Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico. É a mesma coisa, o pessoal só coloca nomes diferentes. E lá no meu curso, no que é o Mestre em Projetos de Prevenção a Incêndio, eu quis unificar. Então lá no início do curso eu falo, olha gente, eu vou começar a chamar esse projeto aqui para nós de PPI, porque chama Projeto de Prevenção a Incêndio, justamente para fazer um nome geral para nós ali, né? E eu acabei trazendo essa nomenclatura para dentro do projeto também. Enfim, então eu provei esse projeto somente com 5 páginas, com 5 pranchas, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então eu vou começar a mostrar aqui, eu vou abrir cada uma dessas para você. Essa daqui, que é a 1 de 5, eu não vou abri-la porque ela é essa daqui, ó. Ela é... Opa, abri errado. Ela é a prancha que mostra isso daqui, ó. A localização. E a localização ali, eu vou acabar colocando a localização do cliente na tela aqui para vocês. Isso não é legal, né? Tem que manter os dados dele a salvo, né? Enfim, então a 1 não vou abrir. A 2 eu já abri aqui, então na verdade já abri a 2, a 3, a 4 e a 5. A 2 aqui é uma planta de situação. Então o que eu sei dela aqui? Ó? Na verdade essa é uma planta que eu nem mexi no caso, ela só veio lá do arquiteto que foi responsável pelo projeto. Esse projeto aqui ele foi encaminhado para mim, para eu fazer o projeto de incêndio, né? Foi como parceria. Então vou dar um zoom aqui só para você ver uma coisa. Aqui ao lado tem um quadro de áreas, ó. O que o quadro de áreas fala? Fala a área do terreno, tem 12 mil metros. Fala a área do galpão 1 aqui, do galpão 2, 3 e 4. E fala a área construída, 6.201 metros. Então eu consegui aprovar esse projeto com 5 pranchas, um projeto de 6.000 metros. Então você vê que você não precisa fazer 400 pranchas para passar informação, né? E isso, na verdade, você tem que entender que você tem que colocar o que é necessário dentro do projeto, né? Você vai entender isso daqui a pouco. Mas eu já fiz projetos com 15 mil metros quadrados em que eu precisei de 32 pranchas. Então, né, você não é porque você está usando muita prancha que está errado. Mas você deve reconsiderar o uso de muitas pranchas, até porque para não dar informação repetida, informação que você não precisa dar, né? Então é dar o necessário. Beleza. Então aqui o 3, a prancha 3 é a prancha de cortes, né? Que falou aqui também, ó. Aqui, ó. Desenhos gráficos contendo plantas baixas, cortes, fachada. Então é o corte e fachada nesse caso aqui. Então, a prancha 1 foi de localização, a prancha 2 de situação, a prancha 3, cortes e fachada. Esses também são os cortes e fachadas que eu recebi lá do projeto do arquiteto, tá? Foi feito em AutoCAD aqui. Só que tem um negócio vermelho aqui, vocês estão vendo? O que está em vermelho aqui? Vamos ver. Em vermelho estão as classes do controle de material e acabamento, tá? Então eu preciso colocar aqui também, ó, porque aqui você está vendo das paredes, né? Tá vendo aqui das paredes, tá vendo o piso também, tá vendo aqui do telhado, né? Então você está vendo todas as partes no corte também. Porque na planta baixa, embora a gente tenha que mostrar o piso aqui, fica ruim de mostrar as paredes e tudo mais, né? Então aqui no corte já dá para mostrar isso, olha. Esse corte aqui você vê que essa parede aqui, ela é compartimentada, tá? A gente vai ver isso lá também. Enfim, são coisas que a gente tem que colocar, tá bom? E nesse caso aqui na planta de corte, eu utilizei ela também para colocar essas informações do controle de materiais, fechado? Então nessa planta de corte eu só tive os cortes, a fachada e as informações do controle, tá? Mas quando eu venho aqui para a prancha 4, que é a prancha em que eu mostro o projeto de combate a incêndio basicamente inteiro, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui essa observação aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, em cada uma das áreas, eu coloco também a classe, nesse caso aqui do piso, né? Então, a classe dessa área aqui, né? Então, o piso aqui é classe 1. Você pode ver isso nos outros todos. Tá vendo classe 1 aqui? Deixa eu ver. Aqui você tá vendo classe 1 também. Deixa eu ver no outro galpão aqui, ó. Então, classe 1 aqui. Inclusive, olha, são 3 galpões, né? Esse galpão e esse galpão. Esse galpão aqui, ó,
ele tem uma escadinha que leva para o escritório aqui, ó, que é esse escritório aqui, tá? Inclusive a escada está aqui, beleza? Então o que eu tenho mais aqui, ó? Eu não vou entrar em detalhe de como que eu fiz cada uma das medidas, né? Como que eu dimensionei, como que eu distribuí, mas o que eu vou falar para vocês aqui é o que tem aqui dentro, né? Então aqui nessa parte ficou a planta baixa, né? O que eu tenho dentro da planta baixa aqui, ó? Deixa eu mostrar algumas informações aqui. Então, além dos extintores, cadê? Além dos extintores aqui, você está vendo o hidrante aqui, o HD5, né? Você está vendo as sinalizações de emergência, você está vendo as luminárias. Por exemplo, aqui eu coloquei uma nota, ó. Tipo de porta, porta de correr, essa porta deverá permanecer aberta durante todo o horário de funcionamento da ocupação. Esse aqui, galera, é justamente o anexo M que eu falei para vocês, né? Beleza. Então, voltando aqui, ó. Você pode ver aqui também a parte de saída de emergência, onde eu mostro a rota final, né? Onde eu mostro aqui a rota de fuga, mostro a saída final. Enfim, é basicamente isso, tá? Qual outra coisa aqui, ó? O isolamento de risco. Como que você coloca o isolamento de risco na prancha? Então eu coloquei dessa forma. Eu isolei esse galpão aqui desse aqui, ó. Então eu isolei o galpão 1 do galpão 3. Então olha aqui, ó. Qual o setor? Galpão 1, galpão 2. Falei 3 aqui, eu errei. Galpão 1, galpão 2. Qual que é a severidade? 2. Qual que é a porcentagem de abertura? 10%. Qual que é a largura ou a altura? Aqui ficou como 10, 13, 10 e 30. Qual que é o índice alfa? 0,51. Qual que é o índice beta? 1,5, né? Porque na minha cidade aqui tem o corpo de bombeiros. Qual que é a distância de isolamento calculada? 6,66 aqui e 6,75. Qual que é a distância de isolamento real? Então aqui ficou como 14,20. 14,20 aqui, ó. Então essa é real. Então ficou bem acima do isolamento da distância calculada aqui, né? Se, por exemplo, aqui a distância real fosse 6,5, então não iria ter o isolamento. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Então aqui também é o isolamento, só que é o isolamento do galpão 1 para o galpão 3, né? Esse aqui é a parte do escritório lá em cima. Essa aqui é a sinalização geral, tá? Eu gosto de colocar ela, inclusive tem gente que erra nisso aqui, ó. Tem gente que vai lá na instrução técnica e copia todas as sinalizações existentes e joga aqui, joga na prancha. Então fica meia prancha só de legenda de sinalização. É erradíssimo isso, porque você está querendo que a pessoa venha aqui, ó, e veja aqui, ó, o que é um E5. O que é um E5, hein, gente? Então ele vai aqui na legenda, ó, e procura por E5. Ele já caiu direto no E5, ao invés dele ler E1, E2, E3, E5. S1, S2, S3, S4, S5, S12, S17, então já vem direto no S5. É importante você ter essa sabedoria de colocar só o correto, tá? Nem todo o corpo de bombeiros corrige isso e manda você tirar, tá? Todos os projetos que eu vi dos meus alunos, eu peço para eles tirar antes, quando eles me mostram, né? Eu peço para eles tirar antes do corpo de bombeiros ver. Mas eu já vi projetos aprovados com metade da prancha aqui, cheia de legenda, né? O que não é o certo. Enfim... Continuando aqui, legenda geral dos símbolos, né? Então coloco do extintor, do hidrante, coloco tudo aqui. Beleza. Deixa eu ver mais aqui, ó. E aqui eu tenho alguns detalhes, né? Então qual o detalhe do hidrante de recalque? Tá até comido aqui, ó. Nem percebi isso. O que eu vi? O detalhe do hidrante do recalque, esse aqui no caso é de coluna, né? Então eu mostrei como é que veio a tubulação para cá e como é que fechou aqui. Certo? Então aqui tem um detalhe da luminária, nesse caso aqui é a luminária do tipo farolete, né? Detalhe guarda-corpo e corrimão, de onde? Dessa única escada que tem aqui, ó. A única escada que tem no projeto é essa daqui. Então como é que é os detalhes lá, quais são as informações, a altura do corrimão. Aqui eu tenho algumas notas que eu coloco também sempre que eu preciso, né? Então a nota do controle de materiais de acabamento. Piso classe 1, parede de revestimento classe 2A, teto, forro e classe. Inclusive eu coloquei essa nota aqui, ó. Deixa eu ver se está nessa prancha aqui uma outra coisa. Aqui nessa outra prancha, que ainda vou mostrar, ela tem aqui o quadro de resumo das medidas de segurança. Esse quadro aqui é obrigatório de colocar também. E aqui também tem essas informações, tá? Só que para não ficar colocando esse quadro toda vez, então às vezes eu também coloco essa informação de controle fora em outras pranchas, né? Isso evita notificação, tá? Parece besteira, mas é um negócio que às vezes o
o analista quer notificar e ele pode procurar qualquer probleminha. Então aqui de qualquer forma está a informação, né? E de qualquer forma não está errado, né? Porque a pessoa bate aqui nesse classe 1 aqui, ó, ao invés dela ter que abrir uma outra prancha, que é a prancha 5, ela já tem essa resposta aqui, tá? Tá, então a nota de iluminação de emergência, a nota de extintor de incêndio, onde eu falo que onde tem um risco alto e risco baixo, né? Não, risco alto e risco médio. E eu falo do uso de GLP também, que essa edificação não faz o uso de GLP, então não precisa de uma central de GLP aqui, né? Tá. Outro detalhe aqui sobre a luminária, eu tenho outro detalhe de hidrante também. Então, hidrante simples aqui, né? Como é que é, o que tem dentro dele, como é que são as mangueiras. Eu tenho um detalhe do extintor de incêndio, do hidrante duplo. Então, esse extintor de incêndio aqui, ele está dentro do galpão. E eu coloquei essa informação na sinalização de piso. Ó. Observação, obrigatoriedade somente nas áreas de depósito, opcional nas áreas de escritório. Então, eu coloquei essas duas opções aqui, inclusive são detalhes lá do depósito, né? E essa opção aqui, inclusive, é do escritório. Não tem aqui uma sinalização de piso, fechado? Então, aqui a gente pode ir para a prancha 5, para prancha 5, né? A prancha 5 me mostra o quê? Eu deixo para colocar na última prancha, normalmente, o isométrico de hidrantes, tá? O sistema de hidrantes. Então, aqui eu coloquei a casa de bombas, né? Eu coloquei aqui. Então, você vê as 3 bombas. Em meu estado, por exemplo, eu preciso de uma bomba principal, uma bomba reserva. Essa bomba jockey aqui é porque passou da quantidade de hidrantes, né? Que são 6 pontos. E nesse caso aqui, ó, o meu reservatório é um reservatório inferior que precisou de um reservatório de escorva. Por isso aqui que tem esse reservatório aqui, tá? Esse reservatório não é a reserva técnica de incêndio. É a reserva de escorva justamente para ajudar a bomba aqui, tá? Enfim, o que mais? Então aqui eu tenho isométrico, eu tenho o valor das bombas aqui, do reservatório, tenho o isométrico inteiro aqui, tenho as informações dos primeiros hidrantes mais favoráveis. O que eu coloquei nesse caso aqui, ó? O primeiro hidrante favorável e o segundo ficaram aqui no hidrante 1, ó. Por quê? Porque aqui é um hidrante duplo, né? Por isso eu tive que colocar as duas aqui, inclusive o ponto A é no hidrante duplo mesmo, né? Então o que eu coloquei de nota aqui, só para não ter dúvida lá? Como todos os hidrantes possuem expedições duplas, a primeira e a segunda expedição mais favoráveis estão no hidrante 01, tá? Então deixei bem claro isso. Aqui são informações que pedem lá dentro da instrução técnica de hidrantes, que me pedem essas duas imagens, né, desses diagramas. Aqui eu também coloquei o hidrante de recalque, para deixar claro também. O que eu coloquei é quantitativo, tá? Então lá dentro do Revit, dentro do template, onde eu fiz esse projeto com qualidade, vocês estão vendo a qualidade superior desse projeto, e um dos benefícios do template, que eu tenho lá dentro do curso, né, é a questão do quantitativo. Então saiu o quantitativo da tubulação aqui, dos componentes da tubulação, né? Saiu o quantitativo da tubulação também, ó. Então a tubulação de 1 polegada teve um comprimento de 2,41, a tubulação de 2,5 polegadas teve 424 metros e a de 4 polegadas teve 7,17 metros. Beleza, aqui é o quadro de resumo que eu já falei, né? Inclusive aqui mostra todas as medidas e tudo mais, é um quadro de resumo normal. Essa aqui é um corte de cota de nível que eu mostro também nos meus projetos, né? Inclusive eu ensino a fazer isso lá. Então eu faço um corte geral na edificação e mostro onde estão as diferenças de níveis, né? Aqui são mais quantitativos, né? Nesse caso aqui componentes, esse aqui conexão. Então quantitativos de hidrantes e componentes, dispositivos elétricos, extintores e luminárias. E como você já viu aqui, esse aqui é um detalhe da casa de bombas, né? Onde eu falo mais sobre o reservatório de escorva e por que ele é instalado assim, fechado? Beleza, o que mais que eu tenho para te mostrar aqui, ó? Então fechamos aqui, eu tenho o memorial. Por que eu tenho o memorial em Word e um em PDF? Uma coisa que você viu aqui, inclusive que eu não falei, ó, nessa composição aqui, eu preciso entregar o documento tanto em parte física, né? Então eu tenho que imprimir tudo e mandar lá, por isso que tem essa pasta do projeto. E eu também, na época, né, eu tinha que gravar também CD, são os arquivos todos, em PDF e mandar. Desde quando veio a pandemia, o Corpo de Bombeiros parou de aceitar ele físico, né,
e está aceitando só por e-mail. Então, só depois de aprovado que a gente leva o projeto lá físico para o pessoal assinar, né? Então, é isso aqui que eu precisava te falar. Então, eu preciso passar isso tudo para PDF. Por que eu tenho o Word aqui? É o Word do memorial descritivo, tá? Porque eu quero abrir o memorial descritivo aqui rapidinho para vocês e mostrar o que tem aqui dentro, né? Porque esse aqui tem assinatura, esse aqui tem endereço e eu não queria mostrar isso, compartilhar isso, né? Eu vou terminar de mostrar isso aqui, ó. Qual que é a planta de risco? Deixa eu abrir aqui, ó. A planta de risco é a planta onde eu sigo essas informações aqui, ó. Cadê? Então eu sigo esses símbolos aqui, ó, e coloco lá para a pessoa imprimir, coloca lá na porta da edificação, tá? Então aqui você vê o que é essa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui, o CB, deixa eu ver o que é. Então essa setinha é a entrada para o CB, e o que é o CB? Viatura dos bombeiros. Então a viatura pode passar e entrar aqui, né? Isso aqui também é entrada. Aqui mostra os hidrantes, né? É basicamente isso. Bem simplesinho de fazer. Aqui, por exemplo, olha, mostrou para mim o que é isso aqui, ó? É reserva técnica. Deixa eu ver aqui, ó. Reserva de incêndio. Fechado? Bem, bora lá. Então, a RNT do arquiteto eu também não vou abrir. E o SPDA aqui, ó. SPDA eu não precisei da planta, né? Então eu não precisei do projeto em si. Eu só precisei do memorial de cálculo. O que eu fiz no memorial de cálculo? Eu provei que não precisava do projeto de incêndio a partir dos cálculos provindos lá da NBR 5419, tá? Então eu quero abrir aqui, ó, o memorial descritivo. Vou mostrar rapidinho aqui, tá? Não vou ficar muito tempo não, senão o vídeo vai ficar longo. Então, ó, você pode ver que está com um XX aqui, é justamente porque eu tirei os dados do cliente, tá? Deixa eu dar tem que dar um zoom mais aqui, ó, para vocês enxergarem. Tá, responsável técnico, eu gosto de colocar o nome aqui. Memorial descritivo de segurança. Então aqui eu coloco o quadro de áreas novamente para a pessoa enxergar aqui no memorial, tá? Aqui eu coloco informações do projeto, tá? Qualquer coisa você para o vídeo e vê direitinho o que está escrito, fechado? Que mais? Então descendo aqui eu tenho as instalações, né? Que são as medidas de segurança separadas aqui pelas páginas, tá? Então a pessoa pode ir lá na página 3, que vai estar segurança estrutural contra incêndio, por exemplo. Riscos especiais não tem, consumo de gás não faz. E aqui começam as medidas, né? Então acesso de viaturas, segurança estrutural, compartimentação horizontal, o que eu precisei fazer aqui, né? Então aqui eu separei a compartimentação por escritório, por depósitos, né? Por que eu fiz isso? Porque tem duas divisões, né? Então aqui deu a conclusão, qual que é o controle de materiais? Então tá aqui também, né? Que é a mesma informação que eu coloquei lá na prancha, né? Saída de emergência, como é que eu separei isso? Então eu separei aqui pelo D1 e pelo J4, que são os depósitos, e fiz os cálculos assim. Dados para dimensionamento das saídas do escritório. Então primeiro eu fiz do escritório, né? Escritório localizado entre os galpões 1 e 2. E fiz aqui os acessos e descargas, largura das portas, larguras das escadas. Então aqui eu desci depois para o escritório do galpão 04. Então o galpão 04 aqui, população por pavimento específico e largura das portas, né? Aí agora eu comecei a fazer o dimensionamento das saídas por galpões. Então eu fiz o galpão 01. O galpão 01 aqui, ele tinha das portas, tinha das rampas. Qual que é o galpão 2 aqui, ó? Ele também tinha dos acessos às descargas e acessos das portas. Ele não tinha, nesse caso aqui, eles não têm de escada, né? Então o galpão 03 é a mesma coisa, o galpão 04 mesma coisa. Do plano de saída de emergência, eu também ocultei as informações aqui. Então vou descer. Aqui eu tenho a brigada de incêndio, onde eu fiz o dimensionamento dos escritórios primeiro, então tá D1 aqui. E logo foi a população de 10, olha. E logo abaixo eu fiz o dimensionamento das brigadas dos galpões, também a população fixa de 10, tá? Então vou Ctrl Z aqui. E iluminação de emergência. Aqui eu tenho o sistema de alarme de incêndio, onde informei algumas coisas também, tá? Sinalização de emergência. Extintores de incêndio. Eu mostrei aqui os riscos, né? Separação entre edificações, eu mostrei basicamente aquele cálculo lá, só que eu mostrei aqui mais passo a passo, né? Do jeito que a instrução pede. E aqui a gente finaliza nos hidrantes, né? Então nos hidrantes aqui eu tenho as informações em texto
Eu tenho as informações aqui das imagens dos prints, né, do meu cálculo. No meu estado eu posso apresentar assim. E eu finalizo aqui. Fechado? Então, galera, somente isso para você fazer e aprovar um projeto técnico de combate a incêndio, tá? Não tem medo nenhum, você percebeu? Se você já faz o projeto técnico simplificado, por exemplo, você percebeu que já tem um relance entre eles, né? Tem uma comunicação entre eles, não tem nada de muito diferente. Fechado? Meu nome é Geraldo Alves e todas as terças e quintas você verá um vídeo meu aqui te ensinando sobre o projeto de combate a incêndio ou tirando dúvidas como essas que eu acabei de tirar. Por isso, se você tem alguma dúvida sobre o projeto de incêndio ou quer aprender como fazer algo, me conta aqui nos comentários, beleza? E se você gostou desse vídeo, por favor deixa o like e me segue aqui, fechado? Agora que você sabe tudo que um projeto técnico precisa, você não tem mais desculpas para fazer somente o projeto técnico simplificado. Por essa razão, clique no link abaixo, onde você será redirecionado para uma página onde entenderá como você pode se aprofundar nessa área e começar a fazer projetos técnicos sem medo. Abraço, espero te ver lá.